Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória e honra, louvor e majestade seja unicamente dado ao Senhor. Aleluia. Seja bem-vindo ao nosso canal, você, senhoras e senhores, hashtag Deus no controle. Você no nosso canal, vai logo se inscrever no nosso canal, compartilha com os irmãos, com os amigos. Aleluia. E também vocês vai lá, aciona o sininho para cada vídeo que nós postarmos no nosso canal. Durante a semana vai chegar a notificação aí até vocês. Queridos, hoje nós temos, um encargo tão grande de trazer essa mensagem sobre a igreja de Pérgamo. Então, queridos, vamos para a palavra de Deus? Então, vamos lá. A igreja de Pérgamo. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu louvo a Deus por este momento, por essa rica oportunidade que Deus tem nos proporcionado de estar aqui. Nós buscarmos verdadeiramente a palavra de Deus, aleluia, certamente nós somos fortificados pela palavra. Diz a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E vamos para o que interessa? Abra a tua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 12, para a gente caminhar, para iniciarmos a esse estudo sobre a igreja de Pérgamo. Diz assim o versículo 12: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve isto, diz: aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, sei onde habitas e que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou senão virei a ti em breve e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrita, qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Glória ao nome de Jesus. Queridos, amados irmãos, glória. É isso aí. Todas as cartas do Apocalipse, ela tem no final sempre um alerta da parte do Senhor, um conselho, que o Senhor fala, que como diz no versículo 17, a qual nós lemos. E nós vamos falar hoje sobre essa igreja de Pérgamo. É uma igreja a qual, aleluia, o Senhor estava visitando através das cartas apocalípticas escritas pelo apóstolo João. Queridos irmãos, esse é o terceiro estudo das 7 igrejas da Ásia. Então, queridos irmãos, a igreja de Pérgamo era uma comunidade cristã do primeiro século que ficava localizada na Ásia Menor. A igreja de Pérgamo também ficou conhecida por estar entre as 7 igrejas citadas do Apocalipse que receberam cartas da parte do Senhor Jesus Cristo. Pérgamo, a cidade onde a igreja estava, era a capital da província da Ásia no Império Romano. Isso significa que em Pérgamo era uma cidade importante, com grandes edifícios, boas acessibilidade e com uma economia muito ativa. A cidade ainda estava com uma biblioteca bem equipada e
templos dedicados a vários deuses do mundo grego-romano. Inclusive ali havia um templo a César, hein? Aliás, e César sempre está envolvido nas igrejas ali, nas cidades a qual Deus citou as suas cartas apocalípticas, não é isso? Então ali havia um templo dedicado ao imperador César. Este era um cenário em que a igreja de Pérgamo estava inserida, né? Onde a igreja de Pérgamo estava ali inserida, glória ao nome de Jesus. E não há qualquer informação, se nós perguntarmos assim, irmão, pastor, quem foi que escreveu, quem foi que levantou a igreja na cidade de Pérgamo, né? Não há qualquer informação específica sobre como foi a fundação da igreja de Pérgamo. O que de fato se sabe é que o apóstolo Paulo foi um missionário muito ativo naquela região. A Bíblia diz que durante a terceira viagem missionária de Paulo, o evangelho foi pregado em toda a Ásia. Então, existe a possibilidade de o próprio apóstolo ter iniciado a comunidade cristã em Pérgamo, ou talvez alguém que foi convertido durante a viagem missionária de Paulo, né? Se converteu e alguém ficou lá, Paulo dando início. Talvez, provavelmente, Paulo deu início e aquela pessoa que se converteu através do evangelho, né, ficou lá e foi que constituiu e levantou a igreja em Pérgamo. Então nós observamos, eu observo que a carta à igreja de Pérgamo, né, quer dizer, a carta à igreja de Pérgamo traz em seu início uma saudação e uma autodesignação de Jesus Cristo, que diz: estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes, né? Conforme diz o capítulo 2, versículo 12, a qual nós lemos na nossa leitura do início. Então, como nas outras cartas direcionadas às igrejas do Apocalipse, né? Essa autodesignação de Cristo tem a ver com o conteúdo geral da carta, que em sua sequência mostra que Cristo fará guerra contra algumas pessoas, que estavam pervertendo o verdadeiro evangelho naquela comunidade, né? Ali naquela comunidade de Pérgamo, ali no capítulo 2, versículo 16. Vamos ver aqui no versículo 16 o que ele diz aqui: arrepende-te, pois eu não virei a ti, e breve e contra eles batalharei com a espada da minha boca, né? Em outra tradução, vou pegar aqui uma Bíblia aqui para trazer uma tradução melhor para os irmãos. Veja só o que diz aqui a palavra do Senhor: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti contra eles e batalharei com a espada da minha boca. Então você veja aí, nesse versículo 16, que Jesus ele fará guerra contra algumas pessoas que estavam pervertendo o verdadeiro evangelho na comunidade de Pérgamo, naquela cidade de Pérgamo. Então, depois da autodesignação de Cristo, né, a carta à igreja de Pérgamo traz um elogio, em seguida uma repreensão e uma promessa final, né? Ele faz uma promessa final aos vencedores. Então, o conteúdo de todas essas sessões da carta à igreja de Pérgamo está em harmonia com o ambiente que cercava a igreja e com os seus acontecimentos internos que estavam lá, né? Quer dizer que a igreja de Pérgamo, era a igreja de Pérgamo e o trono de Satanás. Na leitura fala do trono de Satanás. Então, vamos falar da igreja de Pérgamo e o trono de Satanás. Você vê aí no capítulo 2, versículo 13, que ele fala de uma forma tremenda, nesse versículo 13, que ele diz assim, né? Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Ele bota, né, que a igreja de Pérgamo foi elogiada por Cristo, né, e por sua fidelidade, mesmo diante de grande oposição e perseguição,
na cidade, né? Então a carta diz que a igreja de Pérgamo ficava bem no local onde estava quem? O trono de Satanás, conforme diz o versículo 13. Então Pérgamo tinha muito templos pagãos, o monumento dedicado a Zeus, e era referência ao mundo antigo. Você veja esse Deus aí, Asclépio, né? É o Deus da cura, que era o Deus da cura que estava lá, situada ali naquela cidade de Pérgamo, né? É uma figura de serpente, né? Simbolizando pela figura de serpente, também era altamente cultuado em Pérgamo. Então Pérgamo era cheia de deuses pagãos que o povo venerava, cultuava, adorava, né? Então era uma igreja que estava lá, aquele povo que existia ali na igreja de Pérgamo, né? Sofria várias perseguições, como nós falamos na igreja passada, né? Que também sofreu muita oposição de próprias pessoas que se passavam judeus, que estavam ali dentro, que também que eles perdiam seus próprios empregos. Então o povo ali era muito sofrido. Então em Pérgamo não era diferente. Em Pérgamo tinha também essas grandes dificuldades, né? Eram muitos lugares que adoravam a deuses estranhos, deuses pagãos, né? E inclusive esse Deus aí que eu falei para vocês, que para minha língua enrolar fica um pouco até difícil, Asclépio, né? Que era em figura de uma serpente. Eu vou colocar aqui para vocês, né? Vou colocar essa figura desse Deus aqui para vocês, tá ok? Aleluia! E aí então vai aí compartilhando e vai também comentando no vídeo, né, queridos? Glória a Deus. Eu quero parabenizar todos vocês que são inscritos no nosso canal, né? Mandar a paz do Senhor para todos que estão chegando agora, né? Tiago, né? Tá missionária Lu, e dentre outras pessoas que estão nos seguindo no nosso canal, #Deus no Controle. Mas, amados irmãos em Cristo, aleluia, mas em Pérgamo também era um centro de adoração ao imperador. Então naquela cidade o imperador romano era louvado e recebia cultos em sua homenagem. Era isso mesmo, e todos os habitantes, isso mesmo, todos os habitantes da cidade eram convidados a proclamar a César, né, dizendo assim: César é o Senhor. Tudo isso explica porque ali era o trono de Satanás. Todos os habitantes, seja ele cristão ou não cristão, seja ele pagão ou não, todos tinham que proclamar que César era Senhor. E isso, todos eles, e principalmente os cristãos que viviam aí em Pérgamo. Então, aonde tudo isso ela explica que era o trono de Satanás ali. Então, evidentemente, irmãos, esse ambiente causava sérios problemas aos cristãos daquela época. Em Pérgamo, eles eram duramente perseguidos ao não aderirem os festivais religiosos das cidades. Os crentes também eram praticamente excluídos da vida social e econômica da cidade, pois a economia estava muito ligada à religião. A economia estava ligada demais à religião. Quando nós falamos de religião, não falamos de Jesus, né? De muitos religiosos por aí. Então Jesus não é religião. Então, quando diz que o comércio era muito ligado à religião, porque havia muitos bancadas que vendiam os santos, né? As suas estátuas de santos ali que o povo venerava. Então era um comércio muito forte e era ligado, né, à religião, né? O comércio daquela cidade de Pérgamo. Então era envolvido, né, na economia daquela cidade. Então praticamente os cristãos eram excluídos totalmente daquele convívio social. Então, além disso, ao não reconhecer César, que o povo não reconhecia César como um Deus minúsculo, vale a pena lembrar, com D minúsculo, né?
né, César é como um deus, os cristãos se tornavam alvo de uma grande, perigosa repreensão, que poderiam lhe custar a liberdade e até a vida. Isso mesmo, né? A própria carta à igreja de Pérgamo cita um cristão chamado Antipas, que foi martirizado naquela cidade. Então a própria carta da igreja de Pérgamo cita esse cristão de nome Antipas, né? Que foi martirizado naquela cidade. E conforme diz o versículo 13 na nossa leitura que nós fizemos do capítulo 2 do Apocalipse. Inclusive, há uma antiga tradição que diz que Antipas foi queimado até a morte dentro de um touro de metal. Meu Deus do céu! Fizeram um touro, né? Há uma tradição antiga que tinha, né? E alguns falavam, alguns estudiosos dizem que Antipas foi colocado dentro de um touro de metal e foi queimado vivo dentro dele. Então veja só a que ponto a cidade de Pérgamo estava, né? A que ponto estava a igreja de Pérgamo? Então o que nós passamos hoje, irmão, não é nada. O que você passa não é nada, né? É fichinha para que esses homens de antepassado passaram. Então, como nós estamos aqui falando sobre a igreja de Pérgamo, lá da repreensão à igreja de Pérgamo. Depois de ter elogiado a igreja de Pérgamo, irmão, Jesus, né, por sua fidelidade no cenário de perseguição, o Senhor Jesus repreendeu a mesma igreja por causa dos seus descuidos com a doutrina e com a disciplina. Ali, a doutrina a Balaão. Então estava encontrando simpatizantes, né? Que é diferente, cristão de simpatizantes. Isso é. Então, que depois que o Senhor Jesus ele elogia aquela igreja de Pérgamo pela a fidelidade dela, né? Que era um cenário muito hostil, um cenário de perseguição. Aí o Senhor Jesus ele repreendeu a mesma igreja por causa dos seus descuidos com a doutrina, né, e com a disciplina. Havia um descuido daqueles líderes da igreja em Pérgamo, por esse descuido na disciplina, na doutrina, né, e ali foi afrouxando. Então o que acontece, né? A Balaão se introduziu e trouxe muitos simpatizantes para dentro da igreja dali em Pérgamo. Então o Senhor foi contra isso. Então nós que somos pastores, que somos líderes de igreja, temos que ter bastante cuidado para não querer mudar os marcos da igreja, porque o que era antes pecado, hoje já não é mais, né? O que antes lá atrás era, hoje já não é mais, né? Agora eu te pergunto, nosso Deus mudou? Respondo, não. Ele continua o mesmo. Quem muda é o homem. Agora isso muitas vezes para atrair pessoas para a igreja, né? Abre mão das certas sã doutrinas, né? E às vezes com medo de perder ovelha. Você foi encargo de ganhar alma para o reino do Senhor Jesus Cristo. Não é abrindo mão da doutrina que você vai ganhar alma. Você pode até dizer que se minha igreja está cheia, mas será que não está cheia de simpatizantes, né? Não são todos que seguem a linha do evangelho, a linha de salvação. É duro falar isso, é difícil falar isso. Então nós que estamos falando sobre isso, quando a gente fala de Balaão, né, que nos dias do Antigo Testamento, Balaão foi alguém que arquitetou um plano para conduzir Israel à imoralidade e à desobediência contra Deus. Se você for lá em Números capítulo 22 e versículo 25, você vai ver, né, o que foi que Balaão ele cometeu para poder ele ser escrito aí nessas cartas apocalípticas, inclusive aqui em Pérgamo. Então, parece que de forma semelhante na igreja de Pérgamo, havia algumas pessoas que estavam participando das festas imorais da cidade, como se isso não fosse um problema para a vida prática cristã daquela comunidade.
Então, nessa palavra do Senhor, como nós estamos falando aqui dos líderes, né? Que às vezes abrem mão da sã doutrina para não perder o crente, né? Ainda tem pessoas que dizem assim, é melhor tá aqui na igreja, irmão, do jeito que tá, né? Tem gente que diz, é melhor estar aqui na igreja do jeito que tá, né? Do que estar lá no mundo. Preste atenção no que você está dizendo, porque você vai ser cobrado mais tarde, né? O que adianta estar na igreja, mas o seu pensamento não está no Senhor, está lá no mundo. Um período como esse que estamos entrando agora, esse período de carnaval, e graças a Deus foi banido o carnaval durante esse ano, né? Tudo por causa do homem mesmo, graças a Deus, né? Mas muitas pessoas, muitos que estão dentro da igreja vão brincar o carnaval, brincam o carnaval, né? Hoje pastores que fazem seus blocos carnavalescos para sair, né? Bloco de Jesus, não sei o que lá, né? E essas coisas, né? Vamos deixar com Jesus, né? Mas isso aí é porque muda os marcos, muda as diretrizes, deixa a sã doutrina e deixa infiltrado muitos simpatizantes do Evangelho, né? Venha como está e permaneça como está. Essa é a linguajar de muitas igrejas por aí. Então não é assim, venha como estás e fique como estás. Jesus chegou para aquela mulher adúltera e disse, alguém te condenou? Eu disse, também eu não te condeno, vá em paz e não peques mais. Então tem que haver uma transformação. Não sei se vocês aí concordam. Se você concorda, deixa um like e deixa o teu comentário aqui, né? Hashtag Deus no controle. Isso, vai lá no nosso canal, se inscreve e compartilha com teus irmãos e amigos. Irmão, talvez essas pessoas que estavam, essas pessoas, eles pensassem que podiam frequentar os festivais pagãos com seus cultos aos ídolos, desde que tivesse dentro de si a certeza que um ídolo não significava nada, né? No final, essa pessoa propagava a doutrina dos nicolaítas, né? Que basicamente eram pessoas comprometidas com o mundo, pessoas que estavam comprometidas com o mundo, né? Seu chamado da doutrina dos nicolaítas, conforme o Apocalipse, capítulo 2, versículo 15, que está aqui escrito. Veja só o que diz. E assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Isso, né? Eu posso participar, né? Mas eu tenho Deus no meu coração. Eu posso fazer isso, mas eu tenho Deus no meu coração. Isso temos que ter bastante cuidado sobre essas tais práticas dos nicolaítas, da doutrina de Balaão, que estão dentro das igrejas. O que antes não podia, hoje já pode, né, irmão? Então vamos parar com isso e vamos deixar que o Espírito Santo mude, aleluia, o nosso jeito de viver perante a sua plena santidade. Isso mesmo, irmãos, plena santidade. Eu gosto de dizer essa palavra, meio difícil. Glória a Deus. Querido, glória ao nome do Senhor. Saiu um pouco do foco do estudo hoje, não foi? Saiu um pouco do foco, mas vamos falar da promessa que o Senhor fez à igreja de Pérgamo. Porque o Senhor fez uma promessa a Pérgamo, à igreja de Pérgamo. Porque todas as igrejas ele dá uma advertência e uma promessa em elogio, não é isso? Que é chamado autodesignação. Então, por fim, a carta à igreja de Pérgamo, ela termina com uma maravilhosa promessa a Cristo. Isso, é uma promessa. Então, Cristo, ele promete dar ao vencedor do maná escondido. Então, bem como uma pedrinha branca também, um novo nome escrito sobre ela, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, conforme diz o versículo 17, que nós lemos aqui, glória ao nome do Senhor. Então a Bíblia, ela vem explicando que o próprio Cristo, ele é o maná, ele é o alimento que desceu do céu, né? Conforme lá em João, capítulo 6, versículo 31, ao versículo 35, e parece que haver um contraste aqui.
Veja só, nessa relação desse estudo aqui da igreja de Pérgamo, aqueles crentes que rejeitassem o banquete dos ídolos, poderiam se alimentar do próprio Senhor Jesus Cristo e viver para sempre, conforme diz João capítulo 6, versículo 48 ao 50. E sim, Cristo é o maná que alimenta a sua igreja. Cristo é o maná que alimenta a igreja. Há muitos banquetes aí, que são repartidos. Vamos trazer um ponto aqui, para que os irmãos possam entender melhor. A festa de Santo Cosme e Damião, que as pessoas pagãs fazem aí, essa festa do Santo Cosme e Damião, são oferenda aos ídolos, isso. E aí as pessoas que fazem promessa a esses ídolos, prometem dar confeito, pipoca para as crianças, e muitos crentes têm a cara de pau de vir pegar esse alimento e dar aos seus filhos. Ainda diz: não, mas eu orei ao Senhor e toda a maldição foi quebrada. Tudo bem, meu querido, mas é alimento para ídolos. Então, em Pérgamo estava dessa mesma situação. Havia grandes banquetes para os ídolos da época, não é isso? Mas o Senhor promete, dizendo que Ele era o próprio maná. Ele disse: eu darei do maná escondido. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, como diz também João, que Ele é o maná que desce do céu, a respeito da pedrinha branca, não é isso? Você pode até se perguntar sobre a respeito da pedra branca, que traz sobre ela um novo nome, não é assim? Então há diferentes interpretações, há muitas interpretações sobre a pedrinha branca com um novo nome. Isso, há muitas interpretações, Alguns pensam que se tratam de uma simbologia que representa um bilhete de entrada para a celebração, na bem-aventurança eterna, e o que o novo nome é uma mensagem pessoal de Cristo ao vencedor. Nos jogos antigos, quero que vocês entendam bem, que nos jogos antigos, naquela época ali em Pérgamo, muitas vezes um atleta vencedor recebia uma pedra branca que garantia sua entrada na cerimônia de entrega dos prêmios. Ele recebia uma pedra branca, o vencedor, para ele ter um acesso, na sua entrada naquele momento da cerimônia. Então garantia a entrada dele uma pedrinha branca daquele vencedor que lutava naquelas arenas. Então o Senhor ele pega uma referência dessa, e diz que vai dar uma pedrinha branca com um novo nome, uma garantia. Então entenda, irmão, que outros acreditam que a pedra branca representa o próprio crente que recebe, assim como as 12 tribos de Israel eram representadas por 12 pedras que ficavam nas vestes do sumo sacerdote. Então, conforme está aí no livro do Êxodo, capítulo 28, versículo 15 e 21. Então, e nesse caso, a pedra é branca como símbolo de purificação, justificação e santificação. Cristo, o novo nome escrito sobre a pedrinha branca, os estudiosos que adotam esse tipo de interpretação também divergem de opinião, Há várias opiniões sobre isso. Alguns pensam que um novo nome indica a pessoa que recebe e tem a ver com o seu novo caráter transformado e com a sua nova revelação em Cristo. Outros, por sua vez, acreditam que o novo nome é o nome de Cristo, indica que o vencedor pertence a Ele. Glória a Deus. Seja como for, a carta à igreja de Pérgamo, ela mostra a importância da fidelidade ao Senhor, do compromisso com a doutrina e zelo pela pureza do Evangelho e também as maravilhosas bênçãos de salvação que os crentes desfrutam ou desfrutarão de forma ainda mais plena na eternidade.
O que nós aprendemos com isso? O que é que nós aprendemos com esta igreja? Será que estamos vivenciando também esse tempo? Será que nós estamos vivenciando? Irmão, eu acredito que talvez não esteja, mas temos vestígio que muitos estão permitindo certas coisas dentro da igreja que está sendo o absurdo dos absurdos. Isso mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Eu fui chamado para mostrar o caminho. E muitas vezes nós não somos bem recebidos por falar aquilo que Deus permite ou que Deus ordena a gente falar. Sabe por quê, irmão? Os maus costumes dentro da igreja. Hoje, pessoas já não querem mais ouvir a palavra do Senhor. Hoje, as pessoas já não querem mais ouvir. Hoje, muitos querem ouvir badalações. Pessoas estão tão provadas na terra, né? Com tanta dificuldade que está vivendo, sofrendo. E qualquer palavra que diz diante do altar já está chorando, se lamentando, porque a prova realmente está sendo árdua, está difícil. Eu sei, glória a Deus, mas temos que estar atentos. Acima de tudo, temos que ser um cristão verdadeiro. Não deixar que as más práticas corrompam, né, a tua imagem diante do Senhor Jesus Cristo. E isso mesmo, que pessoas estão enganadíssimas com muitas coisas dentro da igreja. E estão enganadíssimos mesmo, irmão. Temos que ter bastante cuidado, irmão. Hoje já não se prega o Evangelho como é que tem que ser pregado. Hoje temos que ter bastante cuidado em trazer a palavra de Deus para o público, para o povo. Isso porque pessoas, como Paulo diz lá em Coríntios, que ele fala no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, ele fala que há muitos fracos e doentes, e não são poucos, são muitos. São fracos e doentes. Tem gente dentro da igreja que são fracos espiritual, doente espiritual. E isso mesmo, pessoas que estão fraquíssimos na fé, né? Espiritualmente, doente espiritualmente, né? E não aparenta estar doente, mas está doente, porque a Bíblia diz, irmão, que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Isso mesmo, temos que ter bastante cuidado sobre em relação a estas coisas que acontecem. Amém, querido? Que Deus possa te abençoar. Espero que tenha lhe ajudado esse estudo que nós trazemos sobre a igreja de Pérgamo. Que Deus possa continuar nos ajudando, nos abençoando, né? Acompanha a gente no nosso canal, dá este apoio aí a gente, deixando o teu like, mete o dedão aí no like e compartilha com alguém aí, ó, nesse nome aí vermelho, inscreve-se aí e também aciona o sininho para cada vídeo que nós postar possa chegar até vocês. Eu quero mandar a paz do Senhor, aproveitar a todos os seguidores do meu canal, #Deus no Controle. Isso mesmo, queridos. Saiba de uma coisa, que Deus sempre estará no controle, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos Cristo, até a próxima igreja, a igreja de Tiatira. Nós vamos trazer aqui o estudo sobre a igreja de Tiatira. Saiba disso, que Deus está no controle de todos vocês. Até a próxima, tchau, tchau.